Um pesquisador deixa cair uma embalagem de doce no chão e acaba sendo sugado pelo sistema de ventilação próximo à porta. Isso provoca uma pane no sistema e reinicia o controle de acesso. O pânico se espalha e todos começam a correr, mas um dos cientistas retorna rapidamente para tentar fechar a porta de forma manual antes que um dinossauro consiga escapar. Um funcionário fica preso dentro da área e implora por ajuda, mas o colega se recusa a abrir. Pouco depois, uma criatura gigantesca o surpreende por trás e o arrasta, matando-o no processo. No ano de 2027, os dinossauros já habitavam a Terra havia 32 anos. Porém, as condições climáticas atuais e várias doenças eliminaram a maior parte deles. A sensação de novidade havia desaparecido e o interesse do público diminuiu drasticamente. Os poucos sobreviventes vivem próximos à linha do Equador, último local que ainda lembra o ambiente pré-histórico original. É proibido que humanos entrem nessas regiões. Em Nova York, Martin fica preso no trânsito por causa de um apatossauro bloqueando as ruas. Enquanto aguarda, a mercenária Zora surge discretamente dentro do carro dele para falar sobre uma missão urgente. Os superiores de Martin, que trabalha para uma empresa farmacêutica, precisam de sangue de dinossauro para concluir o desenvolvimento de uma cura para doenças cardíacas. Para isso, Zora teria que entrar na zona restrita e coletar o material. A princípio, ela recusa, mas muda de ideia quando Martin promete uma alta recompensa. A dupla segue até um museu para conversar com o Dr. Henry, que está encerrando a exposição de dinossauros por causa da baixa visitação. Foi Henry quem informou à empresa que o DNA dessas criaturas poderia ser usado para criar medicamentos, e Martin quer que ele participe da missão para coletar as amostras, enquanto Zora cuidará da segurança. Henry explica que o sangue precisa vir dos maiores dinossauros, pois eles possuem músculos cardíacos mais desenvolvidos. Todas as coletas devem ser feitas com os animais ainda vivos. Henry reluta em aceitar, mas Martin o convence ao lembrar que ele teria a oportunidade de interagir com dinossauros reais. No dia seguinte, o trio parte para o Suriname e encontra Duncan, um velho conhecido de Zora. Embora tenha aceitado ajudar durante uma conversa por telefone, Duncan agora quer desistir devido ao perigo. Após muita conversa, Martin o persuade oferecendo mais dinheiro. O grupo embarca no barco de Duncan, que conhece bem as rotas seguras para evitar a vigilância do governo. Durante a navegação, eles analisam um mapa da região, enquanto Henry apresenta seus dardos especiais, projetados para atravessar a espessa pele dos dinossauros, desde que o disparo seja feito a pelo menos 3 metros de distância. Eles conseguem coletar as amostras por conta própria e se ejetar, mas só tem direito a um disparo para cada alvo. Enquanto isso, Reuben aproveita uma viagem de barco pelo oceano com suas filhas, Isabela e Teresa, além do namorado de uma delas, Xavier. Durante o trajeto, percebem algo nadando por perto. A princípio pensam ser um grupo de golfinhos, mas as barbatanas não parecem iguais. De repente, uma criatura desconhecida atinge o casco e desaparece rapidamente. Reuben desce para verificar os danos e se tranquiliza ao perceber que o barco continua intacto. No entanto, a criatura retorna, revelando-se um gigantesco mosassauro. Desta vez, quase vira a embarcação, mas se afasta logo depois. O alívio dura pouco. O barco perde a estabilidade e começa a virar, obrigando todos a saltarem na água para evitar serem esmagados. Xavier fica preso dentro da cabine e a água impede a porta de abrir. Enquanto Isabela e Teresa retornam ao barco, Reuben grita para que Xavier pegue o rádio na bolsa de emergência. Assim que encontra a bolsa, Xavier força a porta com chutes até conseguir escapar e nadar para fora. O barco termina de virar e Reuben sobe no casco junto com as filhas. Enquanto isso, Xavier, submerso, avista o mosassauro nadando em sua direção. Ele sobe desesperado à superfície e nada o mais rápido que consegue até alcançar o barco, enquanto a fera o persegue. Por sorte, o monstro passa por baixo da embarcação e se afasta, permitindo que a família o puxe para bordo. Na manhã seguinte, a tripulação é despertada pelo chamado de socorro da família no rádio. Martin e o chefe de segurança, Bob, querem ignorar o pedido, mas Zora insiste que eles devem ajudar. Duncan concorda com ela e ordena que mudem a rota. Pouco depois, Reuben avista o barco de resgate e dispara um sinalizador para indicar sua posição. Após o salvamento, Zora questiona o motivo de o mosassauro ter atacado um barco aleatório, e Henry sugere que a criatura possa ter visto a embarcação como rival em seu território. A família quer saber por que a equipe está atrás daquele animal, mas não recebe nenhuma explicação. De repente, o radar detecta algo, e o alarme soa segundos antes do mosassauro atingir também o barco deles. A criatura salta para fora da água, e Zora assume posição enquanto Henry a mantém firme no convés. Duncan acelera ao máximo, e Zora se prepara para disparar, mas o monstro salta novamente, e o dardo cai no mar. Com a fera se aproximando cada vez mais, Duncan precisa manobrar bruscamente para evitar uma colisão.
Henry entrega outro dardo para Zora, mas o impacto do dinossauro contra o casco faz o barco balançar e a derruba. Ela se segura com as pernas para não cair na água e Henry rapidamente a ajuda a se erguer. Com a mira ajustada, Zora dispara e acerta a criatura. O dispositivo coleta o sangue rapidamente e assim que o frasco se enche, é liberado. Um pequeno paraquedas desacelera a queda, permitindo que Henry o recupere com facilidade. Enquanto todos comemoram, Zora e Henry guardam a amostra em um recipiente térmico. Nesse momento, Henry admite que está começando a questionar a missão, dizendo saber que a empresa só vai disponibilizar a cura para quem puder pagar, quando, na visão dele, a ciência deveria beneficiar a todos. Antes que possam discutir mais, o grupo fica chocado ao ver o mosasauro retornar acompanhado de vários espinossauros. Henry se surpreende ao perceber que as duas espécies formaram uma relação simbiótica. Bob corre para a parte externa e começa a atirar, mas não acerta nada. Mesmo após os alertas de Duncan, ele continua trocando de posição e tentando novamente. De repente, um espinossauro salta da água atrás dele, o abocanha e volta para o mar. Logo depois, o mosasauro emerge em um salto gigantesco e, ao cair, faz o barco estremecer, deixando a copiloto Nina pendurada na lateral. Isabela, assustada, sai correndo da cabine e quase despenca por entre o corrimão, mas Reuben consegue agarrar sua mão a tempo, machucando a perna no esforço. Ele a puxa para cima no instante em que o mosasauro morde a estrutura, arrancando apenas o metal. O barco se estabiliza novamente e Nina consegue voltar para bordo. Duncan manobra em direção a uma região rochosa, acreditando que os dinossauros não entrarão em águas rasas. Zora, temendo um naufrágio, prepara todos os coletes salva-vidas, enquanto Henry protege a amostra e separa alguns suprimentos essenciais. Teresa pega o rádio para pedir socorro, mas Martin corre até ela e a impede, sem revelar que a missão deles é ilegal. Quando Teresa o empurra para se livrar, acaba perdendo o equilíbrio, cai para trás e fica pendurada na lateral da embarcação. Mesmo assim, Martin não estende a mão para ajudá-la e ela despenca na água. Rapidamente, Xavier agarra uma boia de resgate e salta atrás dela. Temendo que o barco afunde, Reuben veste um colete salva-vidas em Isabela e os dois também pulam. Na próxima investida, o mosasauro empurra a embarcação contra uma rocha e começa a arrastá-la, causando ainda mais danos. Henry e Zora se abrigam para não serem atingidos. Duncan luta para manter o controle e leva o barco até águas rasas. Com o predador se afastando, todos aproveitam para saltar e nadar até a costa, levando sacolas com suprimentos. O barco, sem controle, se choca contra a praia e fica preso sobre uma formação rochosa. Enquanto o grupo tenta se organizar, Nasce aproxima para resgatar uma das bolsas, mas um espinossauro surge pelas costas e a abocanha, arrastando-a para longe. Os demais apenas observam, impotentes. Martin alerta que não há como prever o que encontrarão na ilha, já que todos os dinossauros ali são mutações resultantes de experimentos antigos da INEM. Zora corta a cerca que delimita a selva, abrindo caminho para a exploração. Ela também revela que deixou combinado um helicóptero de resgate, que aparecerá apenas se não fizerem contato em 24 horas. A aeronave ficará no local por apenas 2 minutos, ao pôr do sol, o que significa que a missão precisa ser concluída antes disso. Após caminharem um bom tempo, a equipe é obrigada a atravessar um pântano para continuar. Durante a travessia, Zora questiona Martin sobre a queda de Teresa, mas ele finge não saber de nada. Ela continua sentindo algo roçar em sua perna, mas só quando chegam à margem é que uma enguia gigante salta da água, assustando o grupo. Por sorte, o animal se afasta sem atacar. A viagem prossegue até que Martin para à beira de um rio para beber, mas acaba encontrando algumas plaquetas militares. Logo, gotas de sangue caem sobre sua mão. Ao olhar para cima, ele vê um helicóptero antigo, acidentado e preso no topo de uma árvore. O piloto morto ainda segura uma arma, e Martin usa um galho para puxá-la e guardá-la para si, sem contar a ninguém. Enquanto isso, Xavier encontra Teresa. Pouco depois, Reuben e Isabela chegam até eles, e juntos nadam até achar uma caverna que serve de passagem para o interior da ilha. Eles se impressionam com a paisagem e notam tubulações antigas deixadas pelos laboratórios da ENEM. Reuben se lembra de que a equipe mencionou construções na área e decide seguir as tubulações para tentar encontrá-las. Em determinado momento, Isabela se aproxima de uma planta e se surpreende ao ver um pequeno aqualopes. Reuben garante que não há perigo,
pois é herbívoro, mas Teresa ainda se assusta. Xavier tenta derrubar uma planta, mas o rugido de um dinossauro ecoa por perto, obrigando-os a mudar de direção. Quando a noite chega, o grupo para descansar ao redor de uma fogueira. Xavier se afasta para urinar, enquanto Isabela acorda ao notar o Aqualops se aproximando. Ela resolve oferecer um pouco de comida e o pequeno animal acaba adormecendo ao lado dela. Enquanto isso, Xavier, distraído, não percebe dois velociraptores se aproximando por trás. Porém, antes de o alcançarem, eles são atacados por um Mutadon. Xavier permanece imóvel, até mesmo interrompendo o fluxo de urina para não chamar atenção. Só depois que as criaturas se afastam é que ele relaxa e termina. Na manhã seguinte, a equipe de Zora chega a um vale seguindo sons estranhos até se deparar com um grupo de titanossauros. Dois deles estão em plena corte de acasalamento e Henry deduz que estão distraídos, aproximando-se o suficiente para tocar a perna de um deles. O gigante solta um bramido, mas os outros herbívoros permanecem tranquilos. A criatura rapidamente ultrapassa o grupo, fazendo a balsa virar e jogando todos na água. Nesta parte do rio, as fortes correntezas empurram Ruben com rapidez suficiente para que ele evite os ataques do T-Rex. Ele nada até algumas pedras, onde se esconde junto com Teresa e Xavier, mas Isabela desaparece. Seu grito revela que está escondida sob a balsa, que o T-Rex agora tenta morder. Apesar dos dentes poderosos, ele não consegue rasgar o plástico e começa a sacudir a balsa em busca da presa. Felizmente, Isabela escapa antes que a balsa seja puxada, correndo para se juntar à família. O T-Rex a persegue, mas o grupo se refugia entre as pedras, em um espaço estreito demais para que o dinossauro consiga passar. Sem opção, ele desiste e se afasta, enquanto as correntezas levam a balsa de volta para os sobreviventes. Após horas de escalada, a equipe de Zora alcança o topo de um penhasco. O Quetzal, sem pelagem, um predador voador extremamente perigoso, está por perto. Então decidem coletar uma amostra de um ovo em vez de enfrentar o animal. Clerk, que tem experiência em lidar com essas situações, se aproxima facilmente do ninho, mas Henry precisa reunir coragem antes de segui-lo. Zora o provoca enquanto ele se agarra às rochas, assustado. No alto do penhasco, Duncan está amarrando as cordas quando nota um dinossauro pequeno correndo e entrando em um antigo templo próximo. De repente, a corda de Henry escorrega e ele começa a cair, mas Duncan o segura a tempo. O trio segue descendo até uma caverna, que surpreendentemente faz parte do templo. No centro, há um grande ninho, onde Henry começa a coletar a amostra cuidadosamente, sem ferir o filhote. Enquanto espera, Zora pergunta a Henry o que ele pretende fazer com as amostras. Ele responde que deseja que a cura seja de código aberto, para que todos possam produzir o medicamento e salvar milhões de vidas. Na base do penhasco, Ellie Clark protege as cordas e avista a mãe do Quetzal sem pelagem retornando ao ninho. Ele grita para alertar os outros, que rapidamente correm para se esconder atrás das colunas pouco antes do ataque dos dinossauros. Henry logo se vê encurralado. Então Zora também grita, atraindo a atenção da fera para si, enquanto Henry tenta recuperar a amostra. Infelizmente, o Quetzal sem pelagem chuta o frasco, que fica preso sob o corpo do dinossauro. Então, um dos funcionários joga uma ferramenta na cabeça da criatura, fazendo-a recuar. Henry chama por ajuda, e Duncan e Martin começam a puxar as cordas para içá-lo. O dinossauro persegue Henry, que consegue agarrar o frasco. No entanto, a fera também puxa a corda acidentalmente, fazendo Henry escorregar para fora do templo, ficando pendurado à beira do penhasco. Zora também é puxada, mas usa as pernas para se prender à borda, segurando a corda para que Henry consiga subir novamente. Durante a luta, o frasco escapa da mão de Henry e cai na parte inferior da parede do penhasco. Ignorando os alertas de Zora sobre a corda estar à beira de se romper, Henry começa a balançar até finalmente alcançar o frasco. No topo do penhasco, Duncan e Martin continuam puxando as cordas, mas ficam aterrorizados ao ver o Quetzal sem pelagem chegando com o corpo do funcionário Ellie. A amostra cai perto de Henry, mas não se quebra graças ao paraquedas acoplado. Agora, finalmente, eles podem voltar para casa. À noite, a família desembarca da balsa ao avistar os edifícios da Enem. Eles gritam por socorro, e a equipe de Zora segue o som para que os dois grupos finalmente se encontrem. Teresa imediatamente relata o que Martin fez, e ele então saca a arma, mantendo todos na baía enquanto acusa a menina de mentir. Em seguida, Martin pega a mala com as amostras e a prende algemada ao próprio pulso. Isabela escuta um barulho estranho,
e Henry percebe que o gerador deve estar ativado por um temporizador. Após o rugido de um dinossauro, as luzes se acendem e até uma música começa a tocar dentro do posto de gasolina. De repente, 2 mutadons invadem o local e começam a perseguir o grupo. Os humanos saem correndo e o grupo se divide. A família acaba trancada dentro do posto, com Reuben e Xavier segurando a porta enquanto um mutadon tenta arrombá-la. Eles empurram um suporte contra a porta para reforçá-la antes de seguir em frente. Porém, Isabela retorna ao encontrar Dolores. Neste instante, o mutadon abre um buraco no teto e irrompe na estação. Isabela agarra Dolores e se esconde dentro da geladeira. O dinossauro se aproxima, rugindo próximo à geladeira. Então, o restante da família joga objetos para distraí-lo, e Isabela aproveita a chance para sair cuidadosamente e se juntar a eles. Enquanto se escondem atrás das prateleiras, Reuben segue o som da água e descobre uma escotilha. Quando o mutadon chega até o local, a família já desapareceu por um túnel secreto. O segundo mutadon persegue Henry e Duncan, que correm para se abrigar dentro de um laboratório. Eles conseguem fechar e trancar a porta, impedindo a fera de entrar. Henry reconhece o local como a sala onde ocorreram todos os cruzamentos e mutações. Há até uma cápsula de espécime guardada ali. Duncan examina um mapa e descobre um sistema de túneis subterrâneos que percorrem toda a ilha, mas não há ninguém visível a bordo. Martin entra no jipe e começa a dirigir para longe, enquanto Zora corre para se esconder. O mutadon tenta impedir a fuga, mas o veículo simplesmente o empurra para o lado e segue adiante. O monstro então escuta as vozes da família nos túneis e remove uma tampa de drenagem, descendo para persegui-los. Zora o vê e o segue. Enquanto isso, o helicóptero se prepara para partir. Henry e Duncan deixam o laboratório por um túnel, e Henry dispara um sinalizador para chamar a atenção da aeronave. O helicóptero vira na direção deles, mas quando está prestes a pousar, um T-Rex mutante conhecido como Distortes Rex emerge, morde a aeronave e a arremessa contra o chão, provocando uma grande explosão. Duncan escuta as vozes da família e remove outra tampa de drenagem para ele e Henry se juntarem a eles nos túneis. De repente, Zora aparece ao lado do grupo e abre fogo, derrubando a tempo o mutadon que surge na outra extremidade do túnel, eliminando-o rapidamente. Em seguida, Duncan conduz o grupo pelos túneis até as docas. No entanto, a saída está bloqueada por um portão trancado. Conforme os mutadons surgem acima deles, Isabela se esgueira entre as grades e corre para o painel de controle. Dolores, dentro de sua bolsa, emite um grito para avisá-la da chegada do D-Rex. Assustada, Isabela escuta os gritos da família e foca em usar o painel para destrancar o portão. O D-Rex está prestes a entrar no túnel quando ouve o som de Martin chegando em seu jipe. O monstro para o veículo com sua enorme pata, criando uma distração que permite ao grupo escapar pelo túnel. O segundo mutadon tenta persegui-los, mas Zora fecha o portão rapidamente, prendendo-o do lado de fora. Neste momento, o D-Rex captura Martin e começa a devorá-lo, fazendo-o soltar a mala com a mão cortada. Zora a recupera rapidamente e corre com os demais em direção ao barco. Infelizmente, o guindaste que deveria erguer o barco está travado. O D-Rex aparece e parte atrás de Isabela. Henry explica que a criatura é atraída pelas luzes. Duncan acende um sinalizador e se afasta para chamar a atenção do dinossauro, dando tempo para os outros fugirem. Ele chega a pular na água, afastando-se das docas até ser encurralado pelo D-Rex. Zora corta a corrente do guindaste para soltar o barco e o grupo pula a bordo, mas não consegue ligar o motor imediatamente. O D-Rex retorna, saltando para atacar. No entanto, Reuben consegue ligar o barco no último instante, permitindo que todos escapem da ilha. Enquanto atravessam o mar, eles avistam um clarão no céu e seguem a luz para ir resgatar Duncan. Pela manhã, Reuben percebe que Isabela ainda está com Dolores. Zora conversa com Henry sobre as amostras, e ambos concordam que vão distribuí-las para todos.